Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Camila Siqueira e hoje eu vim aqui contar um pouco da minha trajetória. Já há algum tempo eu posto um pouco da minha vida nas redes sociais, mas eu resolvi aprofundar um pouco mais para que as pessoas saibam que não foi tão fácil assim eu chegar onde eu cheguei, ser a Camila que eu sou hoje, né? Hoje quem vê pensa que foi num passe de mágica e não foi. Foi uma longa trajetória. E eu vim aqui hoje para testemunhar com toda a gratidão da minha alma, porque é um privilégio para mim. E eu já tinha isso como propósito há muito tempo, né? E só agora eu criei coragem e vim até aqui para falar para vocês aonde tudo começou. Vamos lá. Em 2005, eu estava num período, atravessava uma depressão já há 4 anos, desde a morte do meu irmão. Um ano depois, eu entrei numa depressão profunda. Depressão essa que me levou no fundo do poço. Eu tinha a Gabriela, né? No período de 2001, a Gabi já tinha 1 ano. E isso foi se alastrando, e com 5 anos a Gabi já estava na escola e eu naquele período crítico de depressão. Eu não contei para ninguém. Eu sofri calada porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito forte e jamais, em tempo algum, até porque eu tinha uma fé, eu diria a alguém que estava com depressão. Eu sentia vergonha disso. E eu ficava mergulhada naquela dor profunda, né? Eu só engordava e comia e dormia e me afundava cada dia mais, tinha vontade de morrer. Foi quando, em conversa com uma amiga que morava lá no Paraná, que era uma amiga de infância, foi embora, uma grande amiga, Débora, que me falou sobre um livro chamado O Segredo. E ela falou: amiga, eu passei por um período muito forte na minha vida, eu queria compartilhar com você esse livro que eu li. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, a sua história vai mudar. E na verdade, eu nunca tinha falado para ela que eu estava com depressão, mas ela foi um instrumento usado por Deus para me abençoar. Aquele livro foi um start na minha vida. E veja, eu li o livro, tá? Até nos primeiros dias eu comecei a fazer algumas coisas, mas acabei deixando de lado, né? Porque eu estava naquele momento de dor tão grande. Mas algumas coisas chamaram muito a minha atenção naquele livro. E uma das coisas foi que eu posso todas as coisas. E aí eu falei: não, eu tenho que ter uma conversa com Deus, porque eu tenho uma fé, eu creio num Deus, e como que eu posso viver uma situação dessa e falar que acredito em Deus? Né? Eu não tô acreditando nem em mim mesmo. Então foi um dia que eu levantei, já tinha colocado a Gabriela na perua pra escola e eu dobrei o meu joelho na beirada da minha cama e falei: meu Deus, chega. A partir de hoje eu levanto dessa cama e nunca mais eu vou cair em cima dela e ficar prostrada. Eu só vou me deitar e me levantar para o meu sono e para todos os dias começar uma nova vida. E foi isso que eu fiz. Logo em seguida eu já comecei a mudar a minha percepção das coisas. Eu falei: eu vou voltar para o mercado de trabalho. E aí foi quando eu consegui um trabalho no escritório político, através do meu ex-cunhado. E através desse próprio escritório, eu fui indicada para trabalhar numa multinacional, onde eu fiquei um período longo da minha vida, de 2005 até 2014, quase 2015 por aí, 2014. E por conta da crise, eu fui mandada embora. E nesse período que eu fiquei nessa empresa foi muito interessante porque o meu ex-gestor, um cara que eu aprendi tudo, né, do que eu sei, da minha profissão, foi com ele. E ele me apresentou um livro chamado Monge o Executivo. E esse livro, nossa, me expandiu a mente de uma forma tão grande que aí eu comecei a me apaixonar por ler.
E aí eu comecei a entrar nesse mundo da motivação, né? E comecei a ler os livros do Augusto Cury, enfim. Passei por esses longos anos por essa empresa, li esse livro e aí nessa data que eu falei pra vocês, eu me desliguei da empresa porque ela entrou por um período difícil e fiquei em casa. Nessa época eu já tinha o Paulo Henrique, meu filhote, né, meu caçula. Eu já tinha passado por um momento muito difícil na minha vida, que foi um processo de separação. E aí eu falei agora, o que eu vou fazer? Foi um momento muito bom, porque assim, os meus filhos sempre estudaram em escola em período integral, então eu não acompanhei muito o crescimento dele. Então, como a Gabriela já tinha 11 anos, o Paulo já tinha quase 2 anos, eu falei, eu vou ficar em casa e vou cuidar deles, né? Eu já estava aqui morando na casa dos meus pais, e porque eu já estava separada, e aí foi um momento bem difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Mas o que que eu fiz? Eu falei, eu vou dar um start na minha vida novamente, né? Tava desempregada, mas ao mesmo tempo eu tava feliz porque eu ia ficar junto com os meus filhos. E aí eu peguei e comecei a fazer pão. A minha mãe, ela já vendia pão, né, pra complementar a renda de casa, e ela falou assim: "Ah, já que você quer ficar em casa, por que que você não faz pão?" Eu falei: "Mãe, eu fazer pão?" Né, apesar de ter vindo do comércio, né, também por um tempo eu trabalhei dentro de padaria, mas assim, eu nunca, em tempo algum, soube fazer um pão sequer. Então, mas aquela situação, aquele momento me despertou. E aí, por alguns dias, a minha mãe me abençoou profundamente. Ela realmente impôs as mãos sobre mim e determinou que o mesmo dom que estava sobre ela pudesse vir sobre as minhas mãos também. E foi isso que eu fiz. Comecei a fazer pão e vender aqui na porta de casa e foi assim um período de 1 ano e 7 meses de muito aprendizado. Eu fiquei perto dos meus filhos, eu passei por bastante luta mesmo, bastante dificuldade, mas nunca desisti. E foi aí que eu lembrei do livro. O segredo que eu já tinha lido e estava guardado, assim, de vez em quando eu pegava, lia, me motivava, mas nada, assim, eu acabava procrastinando em tudo que eu começava a fazer. E aí eu falei, não, agora eu vou começar a ler novamente. Aí li e comecei a entrar ali naquela linha de pensamento. Falei, poxa, esse livro, faz todo sentido. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a encontrar palestrantes e tal. E através de uma dessas dos exercícios que eu fiz, né, sobretudo a minha fé em Deus, claro, em primeiro lugar, porque Deus é o meu ponto maior de contato, né? Os livros só nos impulsionam, mas Deus é a minha direção, é o meu escudo, é o meu alicerce, é o meu sustento. E num período já que os pães já não estavam tão bons assim, eu falei, meu Deus, agora é hora de voltar, né? Eu tenho que continuar a cuidar dos meus filhos e eu quero dar qualidade de vida para eles, enfim. E foi aí que eu comecei a pegar firme nos livros, comecei a estudar, comecei a praticar. E aí começou a minha história, né, de vida. Eu tava bastante acima do peso. E aí eu fui fazer a cirurgia bariátrica. Eu tava com 107 quilos. Depois eu vou postar uma fotinha aqui para vocês verem o antes e depois. E aí fiz a cirurgia, 1 ano depois eu já tava no meu peso normal, tava linda, maravilhosa, com a autoestima lá em cima, super bem e feliz. E aí a minha vida foi continuando, né? Eu entrei numa empresa de grande porte também, na área de mineração, totalmente diferente daquilo que eu fazia, mas foi um período assim para mim maravilhoso, porque já faziam quase 2 anos que eu tinha saído do mercado e eu voltei com tudo, e voltei com muita fé, com muita determinação. E comecei
ir a fundo na prática dos estudos e fui crescendo, fui evoluindo, fui aprendendo muitas coisas, né? Mas tudo na vida tem as suas reviravoltas e assim, eu passei por um outro momento muito difícil, que foi a perda da minha irmã no ano de 2016, num período que eu estava assim, já dando aquela guinada, né, aquele retorno na minha vida, na minha carreira, de repente eu fui surpreendida com a morte da minha irmã repentinamente. Mas isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo, né? Porque essa história, a minha história é um pouco grande, eu vou ir contando aos poucos, eu não estou editando nada aqui. Eu estou falando realmente aquilo que está vindo na minha mente, aquilo que é do meu coração, porque esse é o meu propósito. Eu sou uma pessoa assim muito verdadeira e eu gosto de ser espontânea naquilo que eu falo. Eu gosto de falar aquilo que está dentro da minha alma, aquilo que eu emano, porque eu sei o que é o sofrimento e eu sei que às vezes uma palavra que vem do interior, espontâneo, é que vai transformar vidas. E esse é o meu propósito de vida. Amanhã eu vou fazer um vídeo novo para contar como que foi essa parte da minha vida, né? Que hoje eu tenho muita força para falar porque eu aprendi a como lidar com essa situação e como eu tenho lidado com a minha vida até nos dias de hoje. Amanhã eu conto para vocês. Um grande beijo e muito prazer estar aqui.